Você pode achar que está caminhando em direção à abundância, mas se o caminho sob seus pés não for aquele ordenado pela lei divina, cada passo que der apenas o levará mais fundo ao deserto da escassez. Você pode andar mais rápido, pode se esforçar mais, pode chamar isso de progresso, mas velocidade na estrada errada é apenas uma chegada mais rápida à decepção. Preciso confrontá-lo com uma verdade que abalará a ilusão que talvez você carregue há anos. A abundância não está no final de uma longa e exaustiva escalada. A abundância não é algo que você deve perseguir, agarrar ou conquistar pelo esforço maior que os outros. A abundância não é o prêmio do trabalhador mais cansado. A abundância é sua herança divina, e ela já está a caminho de encontrá-lo, se você parar de correr na direção errada e se alinhar com o verdadeiro caminho preparado para você desde o princípio. Ouça-me. Você não está perseguindo a abundância. É a abundância que o persegue. Mas se você estiver voltado para o lado errado, jamais a encontrará. Esta é a mentira que desmascaramos hoje. A crença de que a luta constante, o esforço incansável e a correria interminável são marcas de uma vida próspera. Não são. São marcas de um viajante perdido no desvio do esforço próprio, afastando-se cada vez mais do caminho ordenado do suprimento divino. O verdadeiro caminho não é pavimentado com esforço, mas iluminado pela direção divina. Nesse caminho, cada passo é ordenado, cada curva é cronometrada, cada provisão já o aguarda no lugar designado. Declaro isso agora, não apenas para mim, mas para você que me ouve. Eu caminho pela verdadeira senda divina, onde todo o suprimento me encontra sem demora. Isto não é um desejo, não é um experimento. É a lei de Deus aplicada ao mapa da sua vida. Quando você caminha em alinhamento com a direção divina, não pode ser desviado. Seu suprimento não pode perdê-lo, nem você a ele, pois a própria lei garante o encontro. Hoje, removeremos as trilhas falsas, ergueremos o nevoeiro que tem ocultado o caminho e colocaremos seus pés na estrada reta, clara e abençoada. E você caminhará com a certeza de que cada passo o conduz não à escassez, mas à plena e transbordante manifestação da sua abundância. Há uma lei que governa o caminho da sua vida, tão certamente quanto há uma lei que governa o nascer e o pôr do sol, o movimento das marés e a órbita dos planetas. É a lei da direção divina, e ela é tão infalível quanto a bússola que sempre aponta para o norte verdadeiro. As Escrituras dizem: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não em alguns dos seus caminhos, não apenas nas grandes decisões, não apenas quando há problemas, mas em todos os teus caminhos. Esta é a condição sagrada da lei, o reconhecimento da presença e da autoridade de Deus em cada passo que você dá. É o simples e contínuo voltar do seu ouvido interior para a voz divina, a disposição silenciosa de ser guiado em vez de forçar o próprio caminho. Imagine-se com uma bússola na mão, em uma floresta imensa, ao redor inúmeras trilhas, algumas largas e convidativas, outras estreitas e ocultas. Sem a bússola, você poderia vagar por horas, até por anos, circulando o mesmo terreno, confundindo o movimento com o progresso. Você poderia escolher uma estrada que parece promissora, mas termina em um emaranhado de frustração. Poderia dar voltas em si mesmo sem perceber, dizendo: da próxima vez será diferente. Mas quando você segura a bússola divina, quando caminha pela lei da direção divina, não pode ser enganado. Ela sempre o conduzirá ao tesouro, ao destino onde seu suprimento, sua saúde, seus relacionamentos e seu trabalho perfeito já estão preparados. Essa lei não fala em confusão ou contradição. Sua linguagem é paz. Seus sinais são clareza, segurança interior e a sensação de acerto que surge quando você caminha em harmonia com o seu verdadeiro bem. O mundo tentará tentá-lo com atalhos, com desvios disfarçados de oportunidades douradas, com vozes altas o empurrando por caminhos que pertencem a outros. Mas a lei da direção divina nunca é apressada, nunca é confusa, nunca é forçada. Ela guia com precisão,
mesmo que o próximo passo mostrado seja pequeno. E cada pequeno passo dado em obediência à inspiração divina é parte de uma sequência perfeita que o leva infalivelmente à abundância que já traz seu nome. Perder a bússola é andar em círculos, é repetir lições que já deveriam estar aprendidas, é confundir ocupação com bênção. Mas honre a bússola, reconheça Deus em cada decisão, cada encontro, cada empreendimento. E você se verá continuamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, recebendo os recursos certos. E mover-se-á com uma graça que o mundo chamará de sorte. Mas você saberá que é lei divina. A beleza dessa lei é que ela não exige que você se esforce pelos próximos 10 quilômetros. Pede apenas que dê o passo que lhe é mostrado hoje, confiando que aquele que o guia vê o fim desde o princípio. Se a lei da direção divina é a bússola, então sua tarefa é mantê-la firme e fixar o olhar nela. Não importa o que se levante ao redor. O alinhamento com a bússola divina não acontece uma vez na vida. É um ato diário, hora a hora, momento a momento, de escolher reconhecer a orientação de Deus acima do ruído das aparências, das opiniões e da vontade pessoal. A Escritura não faz segredo da fórmula. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhecimento não é uma oração apressada, feita apenas em tempos de crise. É o reconhecimento contínuo de que há uma inteligência, uma ordem perfeita, uma mente amorosa que conhece o caminho melhor do que você conhece o próximo passo. Para alinhar-se com essa bússola, você deve começar cada dia com a palavra falada, que define sua direção interior. A ordem divina governa o meu caminho. Eu não posso ser desviado. Diga isso antes de se levantar da cama. Diga isso quando seus pés tocarem o chão. Sinta-o não como um pedido, mas como um decreto, uma lei já em operação. Essa afirmação não é um desejo para que tudo dê certo. É o reconhecimento de que a lei já o está guiando e que nada, nenhuma circunstância, erro ou passo em falso pode desviá-lo do curso preparado para você neste dia. Reforce esse alinhamento em cada decisão, grande ou pequena. Quando estiver diante de uma escolha, aceitar um convite, investir em algo, ou até como organizar seu tempo, pare e diga: a ordem divina governa o meu caminho. Então, ouça, não com ansiedade, mas com expectativa calma, o impulso interior, o leve sentimento de paz ou a discreta tensão de desconforto que sinaliza se deve avançar ou recuar. Esses sinais são a linguagem da bússola. Ignorá-los trará resistência depois. Honrá-los o fará caminhar com a estranha leveza que marca aquele que é divinamente guiado. O alinhamento prático também requer remover os hábitos que confundem a agulha da bússola. Reclamar do que é, falar com medo sobre o futuro, insistir em seus próprios planos sem consultar a sabedoria divina, todos esses são ímãs que distorcem a precisão da bússola. Seu papel não é desenhar o mapa, mas seguir o caminho conforme ele é revelado. E eis o paradoxo que poucos confiam. Quanto mais fielmente você segue o passo à sua frente, mais rápido chega a abundância que busca. Portanto, instruo você. Comece hoje com o reconhecimento falado da ordem divina. Repita-o em momentos de decisão e proteja-o, recusando-se a pronunciar palavras de dúvida ou resistência. Trate cada passo como um encontro sagrado, cada acontecimento como divinamente cronometrado, cada curva como proposital. Assim, descobrirá que o caminho não é algo a ser encontrado por tentativa e erro, mas algo em que você já está, guiado pela bússola infalível do Espírito, conduzindo-o diretamente ao coração da sua abundância. Há uma imensa diferença entre movimento e progresso, entre vagar em círculos esperançosos e caminhar com a calma certeza de quem conhece o destino. Muitos passam a vida inteira confundindo atividade com avanço,
perseguindo oportunidades não porque foram divinamente designadas, mas porque têm medo de ficar parados o suficiente para ouvir. Por isso, reprogramar sua mente do vagar sem rumo para o caminhar com propósito não é opcional. É essencial se deseja permanecer no verdadeiro caminho da abundância. A mente errante é uma mente dispersa, atraída por cada brilho passageiro, seduzida pela urgência do momento, jogada como um navio sem leme pelos ventos das condições externas. A mente com propósito move-se em linha reta, guiada pela bússola interior, imperturbável diante da falsa urgência das aparências. O primeiro passo dessa reprogramação é substituir a pergunta interior. Espero estar indo na direção certa, pela declaração inabalável, sou guiado infalivelmente à minha abundância. A primeira frase está encharcada de dúvida, uma confissão de incerteza, uma semente que germina em hesitação e indecisão. A segunda está enraizada na lei divina. Afirma que aquele que dirige o seu caminho não pode errar, e, portanto, você não pode ser mal guiado. Cada vez que a pronuncia, você puxa sua consciência de volta do nevoeiro da suposição para a luz clara da certeza espiritual. Essa mudança deve acontecer não apenas nas palavras, mas também nas imagens internas. Veja-se não como um viajante cansado, mas como um peregrino confiante, avançando por uma estrada ensolarada, cada passo alinhado à ordem divina invisível. Imagine a estrada ajustando-se sutilmente sob seus pés, mantendo-o no rumo certo. Os desvios se fechando antes que você os tome. O caminho à frente se abrindo justo quando você chega. Segure essa imagem até que ela se torne seu quadro mental padrão, pois o subconsciente aceita aquilo que lhe é impresso de forma consistente. E, uma vez que ele aceite a imagem de você como um caminhante guiado e intencional, ajustará seus sentimentos, escolhas e até seus passos físicos para corresponder a ela. Por fim, treine-se para caminhar em silêncio interior, mesmo enquanto se move no mundo exterior. O vagar é alimentado por pensamentos inquietos, aquele falatório mental constante que tenta prever, calcular e controlar. O caminhar com propósito nasce da confiança serena e inabalável de que você já está no caminho certo e de que cada passo, por mais simples que pareça, o conduz ao seu bem designado. Cada vez que sua mente tentar correr à frente com ansiedade ou voltar-se ao passado com arrependimento, declare: sou guiado infalivelmente à minha abundância. Deixe que essa frase seja o cajado que o sustenta, a lâmpada que ilumina seu próximo passo, a âncora que o impede de se desviar. Com o tempo, essa reprogramação se tornará tão completa que vagar parecerá antinatural, e o único movimento que você conhecerá será o caminhar ordenado e constante daquele que encontrou e permanece no verdadeiro caminho. É a lei que remove o peso e o atrito exaustivo dos seus passos. As Escrituras dizem: concilia-te depressa com o teu adversário. E nesse breve mandamento está a chave que o impede de se desviar do verdadeiro caminho. Concordar nesse sentido não significa aprovar o erro nem se submeter à injustiça. Significa remover a oposição interior aos fatos do momento presente, para que você possa mover-se com a lei e não contra ela. A resistência é a postura tensa e fechada da mente e do coração, que insiste que as coisas devem mudar antes que você possa prosseguir. A não resistência é a postura aberta e fluida que diz: eu avanço em paz, independentemente do que se apresente diante de mim. Imagine o verdadeiro caminho da sua abundância como uma estrada lisa se estendendo diante de você. Ao longo dela, há pedras, galhos, talvez até um riacho atravessando o percurso. Resistir é parar diante da pedra, amaldiçoá-la e recusar-se a seguir até que ela desapareça. Você desperdiça energia preciosa e se atrasa em discussões inúteis. E nesse meio tempo, o fluxo de suprimento que o aguardava logo após a próxima curva fica retido. A não resistência, por outro lado, é o ato de contornar levemente a pedra, atravessar o riacho ou, se preciso, remover o galho sem perturbação interior. Você permanece em movimento,
e, ao fazer isso, permanece em alinhamento com o tempo divino. Quando resiste, cria uma bifurcação no caminho, um desvio feito por você mesmo que leva à frustração e ao atraso. O adversário nessa lei nem sempre é uma pessoa. Pode ser uma circunstância, uma condição ou até uma lembrança que desperta irritação ou medo. Quanto mais você empurra contra isso, mais isso empurra de volta, pois a resistência é um ímã para a luta prolongada. Mas, no instante em que você libera a tensão interior e diz: a ordem divina governa isto também. Eu o recebo em paz e continuo caminhando. Você desarma o adversário e dissolve o seu poder de bloqueá-lo. Já vi vidas mudarem quase da noite para o dia quando essa lei foi aplicada. Uma mulher, em conflito constante com um sócio de negócios, via-se atolada em disputas intermináveis, contratos travados e oportunidades escapando. Quando decidiu praticar a não resistência, não abrindo mão de seus direitos, mas abrindo mão da luta interior, a tensão se dissolveu. O sócio, inesperadamente, afastou-se do empreendimento e, na semana seguinte, surgiu uma nova parceria que dobrou sua renda em poucos meses. A estrada foi desobstruída não pela força, mas pelo fluxo. A não resistência o mantém na trilha iluminada, livre dos desvios de brigas, reclamações e guerras internas. Ela permite que a lei divina opere sem interferência, ajustando as circunstâncias enquanto você mantém o foco no destino e, acima de tudo, preserva a sua paz. Porque no verdadeiro caminho da abundância, a paz não é um luxo, é o ambiente onde a abundância cresce. A resistência é a bifurcação que o tira do caminho. A não resistência é a ponte que o conduz suavemente adiante. Para dissolver a resistência, você deve primeiro reconhecê-la, não como um ato nobre de defesa de seus direitos, nem como prova de força, mas como um inimigo sutil do próprio progresso. A resistência se disfarça bem. Pode soar como convicção moral, pode parecer autoproteção, pode se mascarar de lutar pelo que é meu. Mas, sob a lente da lei divina, resistência é simplesmente o trancar da sua vontade contra o fluxo natural do suprimento. É o muro que você ergue com seus próprios pensamentos, bloqueando o bem que você mesmo tem orado para receber. Dissolver a resistência não significa abrir mão do discernimento nem aceitar injustiça. Significa recusar-se a deixar que qualquer condição externa roube sua paz interior ou paralise seu avanço no caminho que Deus traçou. A primeira ferramenta que lhe dou é o comando falado. Todo obstáculo no meu caminho se dissolve em perfeita ordem. Agora diga isso em voz alta, lentamente, como se suas palavras carregassem o calor que derrete o gelo da oposição. Sinta o muro da resistência amolecer diante do seu decreto. Você não está falando com pessoas, nem implorando as circunstâncias. Está falando diretamente ao padrão de consciência que tem mantido o obstáculo no lugar. A lei divina responde instantaneamente a um comando enraizado na fé, pois reconhece autoridade na voz que fala em harmonia com a verdade. O segundo passo é substituir a postura tensa da reação pela postura aberta da aceitação. Não aceitação da derrota, mas do momento presente como o terreno em que a ordem divina vai operar. No instante em que você declara, isto também está sob o governo de Deus, você deixa de resistir à vida e passa a cooperar com ela. E nessa cooperação, você liberta a lei para reorganizar eventos, ajustar relacionamentos e abrir caminhos, sem a sua interferência constante. Veja este exemplo. Um homem procurou-me porque a promoção tão esperada havia sido bloqueada por uma mudança política na empresa. Furioso, ele estava pronto para iniciar uma guerra verbal com seus superiores. Eu lhe disse para praticar a não resistência. Todas as manhãs, ele afirmava: todo obstáculo no meu caminho se dissolve em perfeita ordem agora. Em poucas semanas, os próprios executivos que o haviam ignorado foram realocados, e ele foi promovido para um cargo com mais liberdade e salário maior do que o que vinha lutando para obter. Seu sucesso não veio de empurrar com mais força, mas de entrar no fluxo, onde a lei divina pôde agir sem bloqueios.
A resistência o amarra àquilo que você resiste. A não resistência liberta aquilo e liberta você junto. Repita o comando com frequência, especialmente nos momentos em que sentir o impulso antigo de empurrar, discutir ou controlar. Visualize o obstáculo derretendo como cera sob uma chama constante. Sinta o caminho se abrindo sob seus pés. E lembre-se, você não está aqui para atravessar a vida à força, mas para caminhar na leveza ordenada de quem sabe que nada no verdadeiro caminho pode se opor a ele. A luta não é sinal de virtude, é sintoma de desalinhamento. Muitos foram ensinados a glorificar o cansaço, a usar a exaustão como medalha de honra, a confundir esforço sem fim com merecimento. Mas a lei divina não recompensa o esforço forçado. Ela responde à fé, à receptividade e ao alinhamento. Quando você vive em luta, está remando contra a corrente do próprio rio que deveria carregá-lo. Quando vive em fluxo, permite que a corrente o conduza naturalmente à sua abundância. A reprogramação mental da luta para o fluxo não significa tornar-se passivo, mas sincronizar-se com o movimento do espírito, de modo que suas ações sejam sustentadas pelo poder divino e não apenas pela força humana. O primeiro passo dessa reprogramação é captar as palavras que o prendem à energia da luta. No instante em que se ouvir dizendo "por que tudo tem que ser tão difícil?", substitua por "eu caminho com leveza rumo à minha abundância". A antiga pergunta convida à frustração, mantém o foco na dificuldade e instrui o subconsciente a esperar mais do mesmo. A nova afirmação abre o canal da graça, orienta a mente para a leveza e realinha sua vibração com a lei, em vez de contra ela. A visualização ajuda a consolidar essa mudança. Todas as manhãs, veja-se caminhando por uma estrada lisa e iluminada, sem curvas bruscas, sem armadilhas, sem pesos nas costas. O caminho se eleva suavemente sob seus pés e a luz à frente mostra exatamente para onde ir. Essa imagem não é fantasia, é um modelo espiritual que o subconsciente começará a reproduzir na vida exterior. Cada vez que sustenta essa imagem, você imprime em sua mente a expectativa do fluxo e, como a mente é obediente à expectativa, ajustará suas escolhas e percepções para cumpri-la. Logo perceberá que, ao praticar essa mudança, até tarefas antes pesadas se tornarão leves. As oportunidades chegarão sem esforço. Pessoas surgirão no momento exato com o que você precisa. E talvez o mais importante, você começará a desfrutar da própria jornada, pois o fluxo transforma cada passo em alegria, e não em prova. Você compreenderá que a abundância não é apenas o destino, mas a atmosfera pela qual você caminha para alcançá-la. Diga comigo agora: eu caminho com leveza rumo à minha abundância. Deixe que essa frase flua por você como um riacho suave, levando embora a aspereza da luta e substituindo-a pela clareza do fluxo. Deixe que ela se torne sua resposta a cada desafio, sua reação instintiva a cada demanda. Pois quando a mente é treinada para esperar leveza, o caminho se molda para entregá-la, e você caminhará como alguém carregado pela corrente da ordem divina, direto ao coração do seu bem. Nos próximos 7 dias, desafio você a viver como se a palavra obstáculo não existisse no seu vocabulário, em seus pensamentos ou em sua fala. Isso não é um teste de resistência, é um teste de maestria. Durante uma semana inteira, recuse-se a dar à resistência o poder das suas palavras. Fale apenas da suavidade do seu caminho, da leveza do seu progresso e da certeza do seu destino. Se surgir um aparente bloqueio, não o chame de bloqueio. Chame-o de ponte em formação, um desvio divino levando-o a algo ainda melhor do que imaginou. Essa disciplina não é negar a realidade, mas redefini-la pela lente da verdade. Eis como manterá esse voto desde o momento em que acordar. Declare em voz alta: cada passo que dou é guiado, cada curva é cronometrada e o meu caminho está livre. Diga isso antes mesmo de se levantar da cama, definindo o tom do seu dia. Enquanto se move pelas horas, ouça atentamente suas próprias palavras.
Se pegar dizendo que algo é difícil, bloqueado, atrasado ou preso, pare imediatamente e substitua por uma declaração de fluxo. Isto também me conduz adiante. Isto também faz parte do meu caminho perfeito. Você ficará surpreso com a rapidez com que suas condições externas responderão quando suas palavras deixarem de reforçar a luta e começarem a afirmar o progresso suave. Durante esses 7 dias, torne-se um guardião do portão da sua mente. A imagem da estrada lisa e iluminada será sua companheira constante. Veja-se caminhando nela em cada situação, no trânsito, em reuniões ou sozinho com seus pensamentos à noite. Essa estrada é o seu verdadeiro caminho e, na realidade da lei divina, nada pode obstruí-la. Nada pode bloqueá-lo. Nada pode atrasá-lo. Se algo parecer surgir no caminho, veja-o se dissolver em luz, ou visualize-se passando por ele com graça, sem perder o ritmo, sem perturbação em seu espírito. Aviso. Nos primeiros dias, você perceberá o quanto a linguagem da luta se infiltrou em seus hábitos. Poderá sentir vontade de justificar por que precisa falar de problemas, atrasos ou obstáculos. Resista a essa tentação, pois esse é o próprio hábito que estamos quebrando. À medida que a semana avançar, o impulso para reclamar enfraquecerá e a alegria de falar apenas de progresso crescerá. Você começará a ver confirmações externas, ligações retornando mais rápido do que esperava, oportunidades se abrindo sem esforço, soluções aparecendo sem tensão. Ao final dos 7 dias, verá que não apenas manteve um estado de consciência mais elevado, mas também treinou sua mente a escolher naturalmente o fluxo em vez do atrito. Se for treinada desse modo, a mente torna o caminho para a abundância não apenas mais suave, mas mais curto. Então, eu o desafio agora. Faça o teste do fluxo de 7 dias. Vigie suas palavras, vigie seus pensamentos e caminhe como alguém que acredita sem questionar que a estrada para a sua abundância já está livre. A lei da Assunção é o arquiteto invisível da sua realidade, moldando silenciosamente cada passo do seu caminho para combinar com a identidade interior que você aceitou como verdadeira. As Escrituras declaram: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Crer não é mera esperança, é assumir. É o ato mental e emocional de receber antes que a forma apareça, de caminhar na certeza interior de que o seu desejo já é um fato consumado. Essa lei opera sem hesitação. Ela reflete de volta aquilo que você assumiu mais profundamente sobre si e sobre a sua vida, seja uma assunção de abundância ou de escassez. Pense na assunção como calçar os sapatos da pessoa que já chegou ao destino. Você não fica olhando para os pés para questionar se os sapatos servem. Você os usa naturalmente, se move sem autoconsciência e segue seu dia como se sempre tivessem sido seus. No momento em que você assume a identidade de alguém que já possui abundância, o caminho sob seus pés começa a se rearranjar para combinar com essa identidade. Pessoas, oportunidades e recursos são atraídos à sua experiência não porque você os persegue, mas porque você se tornou a pessoa a quem tais coisas pertencem naturalmente. Ainda assim, muitos sabotam essa lei vivendo na contradição entre desejo e identidade. Dizem: "Eu quero abundância", mas sua linguagem interior está encharcada de luta, sua postura é hesitante, suas decisões nascem da escassez. A lei não pode lhe entregar o que você nega continuamente por meio da sua autoimagem. Para trilhar o verdadeiro caminho, você precisa fazer primeiro a mudança interior. Torne-se em consciência aquilo que deseja ser em forma. Por isso, a assunção deve ser praticada deliberadamente. De manhã, antes de encarar as demandas do dia, entre no sentir do eu abundante. Pergunte: se eu já tivesse a vida que desejo, como eu pensaria, como andaria, como falaria, como decidiria hoje? Depois, faça essas coisas, não como fingimento, mas como encarnação fiel da verdade com a qual você está se alinhando. A lei cuidará dos detalhes externos, uma vez fixada a posição interior.
E aqui está a beleza. No instante em que você assume a abundância, começam a surgir sinais. Não porque o exterior tenha mudado da noite para o dia, mas porque a sua percepção mudou. Você notará oportunidades antes ignoradas, encontrará pessoas que antes passava sem ver, ouvirá ideias que antes descartava. Não são acidentes, são as primeiras pegadas visíveis de um caminho que se reorganiza para levá-lo à manifestação plena do que você já assumiu. Portanto, calce os sapatos do eu abundante sem hesitação. Caminhe como quem já chegou. Fale como se seu suprimento já estivesse em mãos. Decida como se não houvesse possibilidade de falta. Pois, no reino da lei da Assunção, quem assume já recebeu. E o verdadeiro caminho da abundância é simplesmente o desdobramento do que já é seu. Assumir o eu abundante é escolher, consciente e deliberadamente, sair da identidade de buscador e entrar na identidade de possuidor. É depor as vestes gastas de tentar, esperar e, quem sabe, um dia, e se vestir com o traje régio de quem já vive a manifestação do seu desejo. Isso não é fantasia. É o alinhamento deliberado de pensamento, palavra e ação com a verdade do seu ser. Você não está fingindo, está revelando. Você não força, permite que o eu que já existe na mente divina se manifeste em você. O decreto para ancorar essa identidade é simples e absoluto. Eu caminho hoje como quem já chegou. Você o dirá ao despertar, antes de cada decisão, e sempre que o eu antigo tentar se impor. Ao entrar em um ambiente, caminhará com a postura de quem já tem todas as necessidades atendidas. Ao falar, sua voz carregará a confiança serena de quem bebe de uma fonte inesgotável. Ao planejar, fará isso partindo do pressuposto de que os recursos já estão em seu lugar, o caminho já está aberto e o resultado já está assegurado. Para fortalecer essa assunção, faça uma breve visualização diária. Feche os olhos e veja-se atravessando um dia comum na sua vida abundante. Não eventos extraordinários, mas um cotidiano em que a abundância é o ar que você respira. Perceba a casa onde acorda, a maneira como se porta, as conversas que tem, as escolhas que faz sem hesitar. Observe a facilidade com que dá e recebe. Deixe os sentidos participarem. O toque dos tecidos que veste, o aroma dos espaços, o sabor dos alimentos. Isso não é devaneio. É imprimir no subconsciente a realidade que você escolhe encarnar. Ao praticar, você poderá sentir o eu antigo puxando sua manga, sussurrando dúvidas ou lembrando aparências que parecem contradizer sua assunção. É aqui que entra sua disciplina na palavra falada. Você não debate com o eu antigo, sobrepõe-se a ele. Diga: eu caminho hoje como quem já chegou. E continue caminhando. Cada repetição é um golpe de cinzel removendo a pedra da falsa identidade, até que a figura do eu abundante se revele por inteiro. Quanto mais você caminha nessa assunção, mais natural ela se torna, e logo perceberá que a linha entre agir como se e viver como desaparece. A lei começará a arranjar as circunstâncias para combinar com a sua postura. As pessoas o tratarão de acordo com a autoridade que você projeta. Os recursos se alinharão à sua nova posição. Pois a lei é fiel à própria natureza. Ela não pode dar o que você ainda não assumiu, mas infalivelmente concede aquilo que você reclama, em consciência, como já seu. Buscar é a postura do não preenchido, a atitude que diz: eu estou aqui, o meu bem está lá e eu preciso de alguma forma vencer a distância. Mesmo vestida de linguagem espiritual, essa postura mantém a consciência separada da abundância que anseia. Possuir, por outro lado, é o estado de descanso de quem sabe que já tem aquilo que o mundo diz que você está perseguindo. Na verdade, na mente divina, nada lhe é negado. Todo bem existe agora, pleno e completo. A única mudança necessária é parar de viver como quem está tentando conseguir e começar a viver como quem já detém.
Essa reprogramação começa captando as sutis infiltrações do buscar nos seus pensamentos e palavras. Expressões como "estou tentando chegar lá" ou "espero que aconteça logo" são sinais de que você ainda se identifica como buscador. Sempre que surgirem, substitua imediatamente pelo decreto: "Eu estou aqui, agora". Isso não é uma afirmação geográfica, mas um fato espiritual. Aqui, na presença de Deus, no fluxo da lei divina, sua abundância já existe. Você não está a caminho dela, está em pé dentro dela. Sua tarefa não é viajar, mas reconhecer. Para reforçar esse reconhecimento, use novamente a metáfora dos sapatos. Feche os olhos e veja-se calçando os sapatos de quem já possui a abundância que deseja. Sinta o ajuste. Caminhe com eles. Note como as decisões se tornam mais fáceis, como a generosidade flui naturalmente, como não há pressa nem pânico. Apenas um movimento deliberado e confiante. Ao abrir os olhos, leve essa sensação para os seus passos no mundo, deixando que informe a forma como você fala, responde e aborda cada oportunidade. Essa mudança, de buscar para possuir, exigirá também que você abandone certos hábitos. Pare de ensaiar sua falta nas conversas. Pare de medir a distância entre onde está e onde quer chegar. Pare de procurar sinais constantes de que está vindo, como se a manifestação ainda estivesse fora do alcance. Em vez disso, procure maneiras de usar o que já tem como um milionário em consciência. Dê generosamente a partir do seu suprimento atual. Fale a partir da posição de quem já tem a vida plena. Decida com base na confiança e não no medo. Esses atos de posse instruem o subconsciente a alinhar a realidade externa à sua postura interior. Com o tempo, essa reprogramação se torna autossustentável. Você não precisará mais se lembrar de parar de buscar. A identidade de possuidor será tão natural que a ideia de correr atrás do seu bem parecerá absurda. E à medida que a sua realidade interior se solidifica, a lei inevitavelmente organiza o exterior em harmonia com ela. Pois no reino do espírito, quem sabe que já tem sempre verá essa verdade refletida na forma. E o verdadeiro caminho da abundância se revelará não como uma estrada a ser percorrida, mas como o próprio chão onde você já está. Agora, deixo-lhe um desafio para trazer esse ensinamento do campo do conceito ao da demonstração viva. Por um dia inteiro, 24 horas, sem pausa nem exceção, ande, fale, decida e responda como o eu abundante que você reivindicou em consciência. Isto não é um ensaio. Não é uma fantasia para ver como é. É um dia em que você habita plenamente o papel de quem já chegou. Todas as necessidades atendidas, suprimento constante, bem fluindo sem interrupção. É um passo deliberado para dentro da atmosfera da sua vida realizada. Desde o momento em que acordar, as primeiras palavras em seus lábios serão: "Eu estou vivendo na minha abundância". Deixe que isso seja a chave que abre a porta do dia. Vista-se como quem possui riqueza, não necessariamente em luxo, mas em cuidado, dignidade e confiança. Escolha roupas, cuidados, postura e movimentos com a autoridade serena de quem conhece seu valor. Ao falar com outros, fale a partir da generosidade, sem medo de dar demais de si, em tempo, atenção, encorajamento ou recursos materiais. Quando surgirem decisões, tome-as como alguém nunca limitado pela falta, mas guiado por sabedoria e leveza. Ao longo do dia, perceba os testes sutis que virão. Talvez chegue uma conta, surja uma despesa inesperada ou alguém reclame de dinheiro ao seu lado. Não são acidentes. São convites para voltar à velha identidade de buscador ou para permanecer firme na sua postura abundante. Escolha a segunda. Quando tais momentos surgirem, afirme em silêncio: "Eu caminho agora em abundância. Meu suprimento é contínuo e inesgotável". Deixe que sua composição e paz sejam a prova, para você mesmo, de que a mudança interior é genuína. Não passe esse dia vasculhando o horizonte em busca de provas de que o exercício está funcionando. Esse é o reflexo do buscador.
Em vez disso, entregue toda a sua atenção à experiência de viver em abundância. Se você for à loja, caminhe pelos corredores como quem pode comprar tudo o que realmente precisa ou deseja. Se sentar para planejar, deixe as ideias se expandirem sem o freio de "posso pagar?" ou "e se o dinheiro não vier?" Se falar com um amigo, fale, partilhar. Quando o dia terminar, reflita sobre como você se moveu, como se sentiu e como os outros responderam a você. É provável que note que o mundo espelhou a postura que você sustentou por dentro. Oportunidades podem ter surgido. Conversas podem ter ganhado um novo tom. Mesmo que a imagem externa ainda não tenha mudado por completo, você sentirá a diferença inequívoca na energia que carregou. E essa energia, mantida, é o ímã que traz a manifestação plena à vista. Leve este desafio a sério, pois um dia vivido em abundância pode revelar mais a você sobre o verdadeiro caminho do que meses de teoria. Agora, selamos o trabalho feito até aqui com o ritmo e o poder da palavra falada. Pois afirmações não são meras frases positivas, são cinzéis que talham sua identidade na pedra da consciência. Quando ditas com fé e persistência, modelam a imagem interior até que se torne a única realidade que o subconsciente reconhece. E então, a lei precisa corresponder na forma. Essas declarações devem ser proferidas deliberadamente, deixando cada uma assentar no núcleo do seu ser antes de passar à próxima. Sinta-as como verdades vivas, não como desejos. Eu caminho pelo verdadeiro caminho da abundância. Veja-se nesse caminho agora. Não amanhã, não um dia, mas neste exato momento. A luz à frente revela cada passo. O chão abaixo é firme e seguro. Você não está vagando, você está chegando. Cada passo que dou é guiado. Diga isso sabendo que nunca é deixado para adivinhar o próximo movimento. Há uma inteligência perfeita traçando sua rota. E cada gesto seu está em harmonia com esse plano. Até mesmo as pausas são propositais. Até os desvios são divinos. Os obstáculos se dissolvem diante de mim. Deixe essa verdade dissolver toda a memória de luta, todo medo de atraso. Visualize o caminho à frente se abrindo como névoa ao sol da manhã. O que antes parecia sólido e inamovível se desfaz ao calor da sua convicção. Eu chego com leveza e alegria. Você não está rastejando, não se arrastando. Está se movendo na leveza do fluxo divino. Há alegria no passo, paz no fôlego e gratidão no coração. Pois você sabe que não pode perder o bem que lhe é designado. Repita-as agora em voz alta, com a cadência firme de quem sabe que está decretando o formato da própria vida. Sinta a ressonância na sua voz, a certeza crescendo no peito. Diga-as 3 vezes. Na primeira, você as fala à mente consciente. Na segunda, elas descem ao subconsciente. Na terceira, começam a ecoar na mente universal, convocando pessoas, recursos e oportunidades que lhes correspondem. Quando terminar, descanse um instante em silêncio. Deixe as palavras pairarem no ar como incenso, permeando cada canto do pensamento. Isto não é repetição vazia, é arquitetura espiritual. E, assim como o projeto de um construtor vira estrutura, essas afirmações, sustentadas com fé, construirão em sua vida externa a realidade abundante que você reivindicou por dentro. Fé não é esperança passiva por dias melhores. É a certeza ativa e inabalável de que seu bem existe agora e aparecerá em forma perfeita quando você alinhar pensamento, palavra e ação com a lei divina. A Escritura diz claramente: a fé sem obras é morta. Isso significa que crença sem movimento correspondente é incompleta. A fé é o passo invisível, a aceitação interna de que sua abundância já está assegurada. A ação imediata é a pegada visível, a prova externa de que você confia no que reivindicou em espírito. Uma sem a outra deixa o caminho inacabado. Pense em plantar uma semente. A fé é o plantio em si, a confiança de que naquele grão minúsculo há uma colheita inteira.
A ação imediata é regar, tirar as ervas daninhas, preparar o solo. Sem fé, você nunca plantaria. Sem ação, a semente murcha antes de crescer. Assim é com a abundância. Você declara a verdade. Eu caminho pelo verdadeiro caminho da abundância. Nesse momento, a semente é lançada na consciência. Mas então, você precisa dar o passo que combina com essa verdade. Fazer a ligação, enviar a proposta, encomendar os materiais, preparar o espaço. Cada ato sinaliza a lei que você está pronto para a manifestação. Essa lei é precisa. Quando você se move, o céu se move com você. O menor passo em fé abre portas que esforço sozinho não abriria. A ação imediata não é fazer frenético, é fazer inspirado. Não é agir em desespero para fazer acontecer, é agir em confiança porque algo já aconteceu no invisível. A fé diz, é meu agora. A ação imediata diz, eu me movimento como quem já tem. Juntas, criam o alinhamento perfeito para a abundância aparecer sem demora. Mas muitos quebram essa lei sem perceber. Falam afirmações pela manhã e vivem o resto do dia como se nada tivesse mudado, hesitando, duvidando, esperando um sinal para agir. É como plantar uma semente e deixá-la no parapeito da janela, sem terra nem água, esperando que brote. Quando o Espírito lhe mostra o menor próximo passo, dê-o. Não espere o plano inteiro. O caminho se revela enquanto você anda. A lei da fé. Plus, ação imediata impede que sua abundância fique adiada indefinidamente no reino da possibilidade. Traz para o reino da realidade. Cada vez que pareia sua crença com um passo alinhado, você encurta a distância entre a declaração e a manifestação. O verdadeiro caminho da abundância não é uma estrada para contemplar, e sim para percorrer passo a passo. Cada pegada, um testemunho vivo de que você crê na promessa das próprias palavras. Agir a partir da chegada remove, de uma vez por todas, a postura sutil de espera que adia tantas manifestações. É deixar de viver a caminho e começar a viver como quem já entrou na plenitude do seu bem. Na mente divina, sua abundância não está pendente, está presente. A única questão é se você agirá em harmonia com essa verdade ou a contradirá, adiando suas ações até ver provas. A fé exige que você se mova agora como quem já recebeu. Você ancora este princípio com a afirmação: eu me movo hoje como quem já chegou. Não amanhã, não semana que vem, não quando o dinheiro vier. Hoje. Diga isso ao planejar o seu dia, ao tomar decisões, quando surgir uma oportunidade que antes o faria hesitar. O eu antigo diz: vou esperar as condições ficarem favoráveis. O eu abundante diz: as condições já são favoráveis, porque a ordem divina governa o meu caminho. Isso não é imprudência, é alinhamento. Não é agir sem sabedoria. É agir com a sabedoria de quem sabe que o caminho só aparece sob os pés de quem ousa caminhar. Comece perguntando: se minha abundância já estivesse aqui por completo, o que eu faria diferente hoje? Você retornaria àquela ligação em vez de adiar? Investiria naquela ferramenta, curso ou oportunidade sem medo? Falaria com mais confiança? Andaria com mais certeza? Daria com mais liberdade? Então faça essas coisas, não para fazer a abundância acontecer, mas porque são as expressões naturais de quem já chegou. Cada ação tomada desse lugar reforça a verdade na consciência, e, uma vez convencida, a consciência verá sua convicção refletida no mundo externo. Um homem me disse certa vez que queria abrir um estúdio, mas esperava o momento certo. Eu disse que o momento certo era quando ele pudesse dar o menor passo alinhado com a visão. Ele começou limpando um canto de casa e montando uma versão em miniatura do espaço que imaginava. Agia como se o estúdio completo já fosse dele. Criou rotinas, praticou diariamente, falava de seu trabalho como um negócio em andamento. Em poucos meses, sem dívida e sem esforço exaustivo, surgiu a oportunidade de mudar-se para um estúdio totalmente equipado, que excedeu o sonho original.
Sua chegada em forma foi apenas o eco de sua chegada em consciência. Quando você age a partir da chegada, recusa adiar o seu bem. Você vive dentro da realidade que reivindicou, e essa realidade cresce ao seu redor até se tornar inegável. Que cada passo seu hoje testemunhe a verdade da sua abundância. Que cada escolha declare: eu estou aqui, eu cheguei, meu suprimento é completo. A lei honrará a postura que você assume, e o que você afirmou em espírito se desdobrará no visível com precisão e rapidez. Agora chegamos ao momento em que tudo o que foi dito e declarado é selado no ato sagrado do decreto público. Você percorreu o caminho em consciência ao longo desta mensagem. Alinhou-se com a direção divina, removeu a resistência, passou de buscador a possuidor e agiu com a certeza de quem já chegou. Agora é preciso pôr sua palavra em movimento de modo a não deixar espaço para recuo, sem sombra onde a velha identidade possa se esconder. A ativação sagrada é sua aliança com a lei, um acordo falado e escrito que o próprio universo honra, pois não é acordo de homem com homem, mas do homem com Deus. A frase sagrada que você dirá e escreverá é esta: eu agora piso plenamente no verdadeiro caminho da abundância. Cada passo revela mais suprimento pela lei divina. Você a dirá em voz alta agora, não como um pedido esperançoso, mas como o golpe final do cinzel, gravando sua identidade abundante na pedra da realidade. Sentirá o poder na própria voz, como ressoa no peito, como firma a respiração, como não deixa rastro de dúvida. Depois, dará o segundo passo do ritual. Digitará essas palavras exatamente em um papel, como proclamação. Isso não é um gesto casual, é um contrato espiritual. Ao escrever, você ancora no mundo da forma, colocando sua intenção onde possa ser vista, lembrada e reforçada. Escreva e, ao retornar a essa declaração, amanhã e nos dias seguintes, perceberá que ela cresceu em força. Na primeira vez, parece escolha. Na 10ª, fato. Na 100ª, a única realidade que você poderia ter conhecido. Eu o exorto a não adiar esse ato. Não diga a si mesmo que escreverá depois. O momento em que sente o impulso no espírito, em que as palavras queimam no peito, é o tempo divino. Escreva agora. Diga agora. Firme-se agora. Pois cada instante de hesitação é estar parado na bifurcação entre o caminho verdadeiro e o caminho do atraso. Escolha rápido, escolha por inteiro e escolha em voz alta. E ao fazê-lo, saiba disto: a lei ouviu, a lei registrou. A lei já começou a ordenar seus passos, de modo que cada curva, cada encontro, cada oportunidade trará agora a marca inequívoca de quem caminha no verdadeiro caminho da abundância. Agora, reunimos cada fio de verdade que falamos e os tecemos em um só cordão inquebrável de afirmação. Forte o bastante para mantê-lo firme quando as aparências tentarem desviá-lo. Luminoso o bastante para iluminar o caminho quando a trilha parecer turva e vivo o bastante para continuar criando muito depois que estas palavras cessem. Estas não são frases ociosas, são decretos espirituais. Cada uma é semente plantada no solo fértil da sua consciência, garantida a produzir colheita no tempo perfeito. Você as dirá lentamente, com plena atenção, deixando cada uma saturar sua mente e imprimir-se nos lugares silenciosos de dentro. Eu caminho pelo caminho da abundância, agora e para sempre. Que esta seja a sua primeira e última verdade. Você não começará um dia. Você já está caminhando. Não se desviará, pois este é o próprio chão do seu ser. Veja-se já nele. O ar perfumado de desejos cumpridos, o horizonte brilhando de promessas realizadas. Cada passo que dou é ordenado pela lei divina. Nenhum passo é desperdiçado. Nenhum momento é sem sentido. Até as pausas fazem parte do ritmo, e o ritmo é perfeito. Você não pode se perder, pois o próprio caminho está vivo com a orientação de Deus. Toda resistência em mim está dissolvida. Sinta a libertação ao dizer isso, o desaperto da vontade, o afrouxar de cada nó de tensão.
Veja as pedras e os detritos do caminho antigo sumirem em luz. A estrada à frente, lisa e acolhedora. Eu possuo minha abundância agora. Não é uma promessa futura, é o reconhecimento do que já existe no eterno presente. Ao dizer isso, deixe sua postura mudar, a respiração aprofundar, o pensamento abrandar ao compasso de quem não tem por que correr. Eu chego com leveza e alegria, não em cansaço, não em frustração, mas na atmosfera de celebração. A jornada em si faz parte da abundância e você desfruta cada passo. Fale essas afirmações 3 vezes. Na primeira, deixe-as assentar na mente consciente. Na segunda, mergulharem mais fundo, atravessando as dúvidas da razão e imprimindo-se no subconsciente. Na terceira, declare-as ao universo, convocando cada força da lei divina para ordenar-se segundo a sua palavra. E quando terminar, permaneça em quietude por um momento. Deixe o eco dos seus decretos encher o espaço interior até não sobrar lugar para contradição. Você falou sua verdade, selou seu caminho, reivindicou sua herança. A partir deste instante, você não está procurando o verdadeiro caminho. Está caminhando nele, vivendo-o e provando-o a cada respiração. E assim é.